Olá, guerreiros! Eu sou Daniel da Casa Peças Confiança e venho trazer um pouco sobre as novidades vindas pelos decretos publicados neste final de semana pelo governo Bolsonaro, que mudou algumas regras em relação às armas de fogo. Neste vídeo eu vou deixar um pouco de lado a questão das armas no Sigma para CACs e nós vamos focar inicialmente aos atiradores, ao cidadão que tem as armas registradas na Polícia Federal, no sistema do SINAR. Bom, desde 2019 nós tínhamos uma vinculação de 4 armas que eram autorizadas pela autoridade policial para cada cidadão. Então você poderia adquirir até 4 armas sem ter que justificar a necessidade dessa 5ª ou 6ª ou 7ª arma. Ou seja, cada cidadão tinha o direito de, ao mesmo tempo, ter registrado 4 armas em seu CPF. Com o decreto agora, nós passamos a ter 6 armas. Então, a partir da 6ª arma, eu tenho que justificar e demonstrar ao delegado da Polícia Federal essa necessidade. Mas então, até 6 armas ficaram permitidas agora você solicitar. Essas armas deverão ser de calibre permitido. Nós não estamos falando em armas de calibre restritos. Lembrando que esse foco desse vídeo é para falar sobre os registros de armas na Polícia Federal. Então, em especial, nós temos essa grande mudança. Passaram de 4 para 6 armas. Outro ponto muito importante que nós vamos ter que falar é que, além desse aumento no limite de armas, antigamente não, até esse primeiro momento, nós tínhamos que fazer umas avaliações psicológicas em psicólogos credenciados na Polícia Federal. Com a alteração do decreto, essa avaliação psicológica ela não depende mais de ser feita apenas nos profissionais credenciados à Polícia Federal, o que restringia um pouco a busca por esses laudos. Agora, qualquer psicólogo com credenciamento ativo no Conselho de Psicologia vai poder atestar o exame de capacidade psicológica, que é um documento necessário para você apresentar junto à Polícia Federal. Portanto, abriu-se um leque de novos profissionais, não ter que fazer o credenciamento, basta ser psicólogo e estar inscrito com atividade no Conselho de Psicologia. Então, em resumo, esse foi o principal ponto, que eu não quero me alongar muito ao vídeo, nas armas da Polícia Federal. Mas eu não vou deixar de falar um pouco a respeito do porte de arma de fogo. Estava todo mundo esperando uma grande mudança em relação ao porte. Nós não temos, na nossa estrutura de legislação, como alterar significativamente as regras de porte sem ser por uma lei ordinária. Certo? Então, a exemplo do que aconteceu no passado, que algumas mudanças foram feitas via decreto e que foram derrubadas, estes decretos trouxeram singulares alterações em relação ao porte, mas sem mudar muito a origem ou a necessidade de alguns detalhes. O porte de arma de fogo ainda segue sob a responsabilidade da Polícia Federal, em especial é um ato discricionário do delegado, ou seja, da autoridade policial. O delegado da Polícia Federal ainda tem o poder de discricionariedade em analisar a concessão do porte. O que houve de alteração em especial é que os indeferimentos agora deverão ser fundamentados. A autoridade policial deverá justificar o porquê ele está indeferindo o porte do cidadão. Em resumo, nós ainda temos que comprovar o risco à integridade à vida, ou um elemento suficiente a ser concedido o porte. Ele não houve alteração nesse sentido. Entretanto, o delegado deverá analisar os detalhes pessoais, os argumentos pessoais e, em cima disso, ele deverá fundamentar a sua decisão de deferimento, ou seja, de autorização, ou o porquê ele está negando. Ele deverá justificar, ele deverá fundamentar esse indeferimento. Ou seja, houve um avanço nesse sentido. Outro assunto, falando em porte, o porte ele não é mais vinculado à arma. Então agora
As pessoas que têm a prerrogativa de porte ou que têm o porte deferido, ele não é mais vinculado à arma, ele é ao seu CPF. Então, desde que a arma seja sua, você pode portar qualquer arma curta, ou seja, uma arma de porte. Então, agora, para comprovar para quem tem o porte, basta ter o registro da arma, o documento de identidade e a autorização de porte. Em resumo, vamos falar um pouco mais sobre porte. Esse assunto sempre leva muita discussão. Não se avançou muito, tá? Ainda tem que ser demonstrada a necessidade, ainda tem que se comprovar a necessidade de ter o porte. O porte ainda segue como sendo uma exceção ao cidadão brasileiro para ser concedido. Entretanto, avançamos um pouco e que as decisões de indeferimento elas devem ser justificadas. O delegado deve fundamentar o porquê ele está indeferindo. Por que eu abro essa margem de discussão? A partir do momento que ele fundamenta, que ele justifica o porquê que ele vai negar a concessão do porte, abre brecha a vir discutir isso judicialmente. Então, abre brechas para recurso e abre brechas para discussão judicial. Então, nesse ponto nós avançamos. A legislação ainda precisa ser muito bem amadurecida. Só que, por fim, é muito importante ressaltar que os 4 decretos não vão ter aplicação imediata. Então, essas medidas vão passar a ter vigor com 60 dias a contar do dia 12 de fevereiro. Então, para quem quer ter a 5ª ou a 6ª arma, para quem pensa em buscar uma justificativa de porte-fogo, para quem pensa em fazer uma aquisição de uma arma de fogo pela Polícia Federal, lembrando que nós não estamos falando de CACs, nós estamos falando do caçador, atirador e colecionador. Para quem busca esse objetivo na Polícia Federal, ainda as avaliações psicológicas deverão ser feitas com os profissionais ali previamente credenciados. A partir do momento que esses decretos passarem a ter o vigor já de efetividade da lei, qualquer profissional psicólogo, desde que credenciado no Conselho de Psicologia, vai poder emitir o laudo de avaliação psicológica. Portanto, guerreiros, mais 2 meses, mais 60 dias, essas normas vão ter aplicabilidade e a gente vai poder começar a instruir melhor vocês. Eu fico à disposição, peço confiança, está disponível aqui para vocês, moradores de Sorriso, do estado também, para quem quiser tirar dúvidas, eu fico à disposição. Só me procurar, sou o Daniel e aguardo vocês.